Bom dia. Vamos para a nossa aula de geometria. Está aí na página 249, área das figuras geométricas planas. Aqui vamos trabalhar com retângulo e quadrado. Existe uma diferença aqui. Vocês passaram pelo assunto de perímetro, que é a soma dos lados de um polígono. Então é você somar todos os lados para saber qual é o perímetro. No caso, é como se você fosse circular uma praça, por exemplo. Aí você vai saber quantos metros você andou ali. Já a questão de área é diferente. Vamos ver aí como se procede o cálculo de área de qualquer espaço. Aqui eu trago somente, inicialmente, o retângulo e o quadrado, para a gente ver como calcular essa área. Vamos considerar que aqui eu tenho dois espaços dentro de uma casa. Um espaço é retangular e o outro é quadrado. E que nesse espaço vai ser colocado, revestido com pisos. Aí agora vamos saber quantos metros quadrados será necessário comprar para revestir esse espaço. Nesse caso que eu falei aqui sobre a questão de metros quadrados, mas é um cuidado que a gente deve ter se a área vem sendo calculada em metros, em centímetros, em quilômetros, em decâmetro, o cuidado tem que ter com essa sigla, no caso desse sistema de medida que é aplicado para saber a área desse determinado lugar. Nesse caso aqui a gente vai usar o metro quadrado. Então, eu tenho aqui esse espaço retangular e vou colocar aqui as dimensões. Considero que esse comprimento seja 5,4 metros. E a altura aqui no caso seja 3 metros. Aqui está a regra a seguir. A significa área. Então eu vou colocar aqui A é área. Esse aqui no caso 5,4 representa a base. O que é a base? Então aqui nós estamos sabendo que aqui é a parte de baixo. Ó. Por exemplo, aqui no caso eu tenho esse retângulo. Quem é a base? Quem é a altura? Aqui nós temos a base, que é 5,4 vezes a altura. Esse A significa o quê? A altura desse retângulo. Então, a base, que é o comprimento, e a altura é 3. Aqui, se eu pegar, no caso, repetir a A igual, que é a área, e vou aqui fazer a multiplicação dessa área. Então aqui eu tenho 5,4 vezes 3, 4 vezes é 12, a 1. 3, 5 vezes é 15, com 1, 16. Eu tenho um número após a vírgula, então aqui eu tenho a medida dessa área. Lembrando que quando ele recebe, no caso, aqui no caso, quando eu represento a base, eu não coloco esse símbolo em cima. Isso é colocado depois que você calcula a área dessa figura. No caso, quando eu multipliquei 5 vezes 5,4, que é a base, pela altura, que é 3, eu encontrei que essa área aqui desse retângulo corresponde a 16,2 metros quadrados. Tá vendo? Se eu estou calculando, seja qualquer representação geométrica, eu tenho que representar, no caso lá, colocar o sistema que eu estou usando e em cima colocar esse símbolozinho que representa quadrado. Eu não posso esquecer disso aí. Entendeu? Então aqui eu tenho 16,2 metros quadrados é a área desse retângulo. Entendeu? Vamos aqui para essa figura quadrada. Lembro que
quando se está referindo a um quadrado, já está dizendo que todas as dimensões, todos os lados têm a mesma medida. Então aqui eu vou colocar que esse quadrado tem 4,3 metros. Então, quer dizer o que aqui agora? Que A é a área. E qual é a regra a eu seguir? Lado vezes lado. Então, se eu sei que um lado tem 4,3 metros, vezes o outro lado, que é o quê? 4,3 metros. Então, aqui só eu fazer o quê? A área igual a 4,3 vezes 4,3. 3 vezes é 9. 3 vezes é 12. 3 vezes é 12. A 1. 4 vezes é 16. E 1, 17. Adiciono aqui, né, as multiplicações. Quantos números eu tenho após a vírgula? Nessa parcela eu tenho um número após a vírgula. E nessa outra parcela eu tenho mais um, totalizando 2. Então, 1, 2. Eu encontrei aqui a área desse quadrado, que corresponde ao quê? A área igual a 18,49 metros quadrados. Pronto, aí eu encontrei a área do quadrado. Então, nessa explicação de hoje, nós vamos trabalhar somente com a figura quadrada e a figura retangular. Então, o que é que pode aparecer nessa atividade? O cálculo de qualquer uma área, dessas duas áreas. Então, ela pode vir em situação problema ou pode vir representada em figuras geométricas. Então, você tem que tomar esse cuidado para, na leitura, fazer a representação lá da figura geométrica, colocar as dimensões e calcular essa área. Lembrando que eu poderia muito bem aqui agora calcular o valor gasto. Por exemplo, se fosse dissesse se um metro quadrado custa, por exemplo, R$60, então se eu pegar 18,49 multiplicar por 60, que eu ia saber qual era o valor em dinheiro gasto para a compra desse revestimento, desse piso, desse espaço aí, que seja uma sala, seja uma cozinha, seja um corredor, seja um banheiro, né? Pronto, então está explicado aí o conteúdo. Basta ter somente o quê? O cuidado na hora que for fazer a multiplicação, porque você já passar por essa aula de multiplicação de números decimais, então já sabe qual é o procedimento. Só é fazer a multiplicação, não esquecer de colocar a vírgula, se necessário, que com certeza vai aparecer, e também o sistema, se é centímetro, se é metro, se é milímetro, porque isso aí pode vir também, por exemplo, calcular um papel, por exemplo, que ele pode vir até em milímetro, em centímetro. E se for, por exemplo, uma área de um terreno, pode vir o quê? Em quilômetros quadrado, pode vir também em hectômetro, que é um sistema de medidas que a gente vai estar vendo aí no futuro, mas que vocês viram no 5º ano. Então, inicialmente, tem somente essa explicação aí e a regra a ser utilizada é essa daí. Então, é somente aguardar aí que eu vou estar postando a atividade em questões de segundo. Um bom dia.